Olá, queridas colegas crocheteiras. É a segunda parte da dica 157. Vocês me desculpem, mas eu encostei, desliguei sem querer. Então agora nós vamos completar a aula dessa dica 157, que são a minha versão desses pequenos suplás para xícaras, e eles se transformam em vasinhos depois de serem usados. Então eles servem como enfeite e também serve como suplá. Então nós vamos ver como é que a gente faz o suporte, esses pequenos vasinhos aqui, ó. Eu comecei a ensinar para vocês e agora vamos terminar. Então vamos ver como é que faz esse vasinho. Então, queridas, nós tínhamos feito, né, o elo mágico, colocamos 14 pontos altos e na segunda carreira nós dobramos. Nós colocamos 28 pontos altos. Eu cheguei a ensinar até a segunda carreira. Então, vejam vocês, eu fiz até aqui uma receita para facilitar para vocês fazerem o vasinho. Então, nós tínhamos terminado aqui, ó. Primeira carreira foi o elo mágico, a segunda carreira 14 pontos altos, a terceira carreira 28 pontos altos e a quarta carreira 53 pontos altos. Então nós continuamos fazendo os pontos altos, porém aqui no caso nós não dobramos não. Se fosse dobrado seria 56, então eu diminuí em 3 pontos e eu não coloquei duas vezes no mesmo lugar. Na quinta carreira eu continuei com a mesma quantidade, 53 pontos altos. E agora eu comecei a diminuir de 3 em 3. Na sexta carreira nós fizemos 50 pontos altos. Na sétima carreira nós fizemos 47 pontos altos. Estamos diminuindo de 3 em 3. Então vamos ver como que eu já deixei aqui, ó. Então, ó, a primeira carreira foi o elo mágico. A segunda carreira, 14 pontos altos. A terceira carreira, 28 pontos altos. A quarta carreira, 53 pontos altos. Agora, aqui nessa carreira, eu repeti 53 pontos altos. Depois, nós fizemos na sexta carreira 50 pontos altos. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Nessa nós fizemos 50 pontos altos, diminuímos 3. Diminuam com harmonia, tá, moçada? Eu diminuí fazendo um triângulo, um aqui e outro aqui. Na sétima carreira, nós passamos a fazer 47 pontos altos. Fiz a mesma coisa, diminuí fazendo um triângulo, um numa esquina, o outro na outra esquina, outro na outra esquina, para ficar com harmonia. E na oitava carreira, nós passamos para 44 pontos altos. Fiz a mesma coisa. Estou diminuindo dessa forma. Então, aqui, ó, eu deixei um aqui para diminuir para vocês, para relembrar vocês como é que a gente diminui o ponto alto. Então, nós estamos diminuindo assim, ó. A gente dá a laçada na agulha, passa um, passa dois, segura. Depois, a gente dá laçada novamente na agulha, passa um, passa dois. É como se fosse fazer uma folhinha de apenas 2 pontos altos. E agora eu passo todos juntos. Aí, ó, ficou na cabeça somente uma correntinha. Então, eu diminuí. Então, agora estou completando. É 1 para 1. Somente em 3 pontos nós estamos diminuindo, conforme eu fiz aí para vocês verem, né? A diminuição do ponto meio segredo, aliás, o ponto alto, como que eu faço, né? Então, vou fazer mais uma aqui só para vocês relembrarem, tá? Como é que diminui, ó. Vamos fazer de conta que aqui eu vou fazer um para diminuir. Um aqui nesse caso. Então, o que que eu faço? Eu faço braço 1, passo 2, seguro, laçada na agulha, vou colocar aqui, que nem precisa, mas vou pôr, passa 1, passa 2, segura, passo tudo junto. Aí os dois viraram um só.
Então, assim eu diminuo de 3 em 3 nas 3 últimas carreiras. Aqui no caso, eu já diminuí as 3 vezes, então não precisa. Então, agora nós vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, agora nós completamos na nona, na oitava e na nona carreira, nós estamos fazendo 44 pontos altos. Então, vejamos, oitava e nona carreira. Então, vamos ver quantas que já tem. Uma carreira, o elo mágico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto alto, agora sem precisar diminuir nada. Por quê? Porque agora eu já diminui o necessário para poder fazer aquela cumbuquinha do vaso, né? Conforme vocês estão vendo ali. Então, agora nós estamos fazendo somente 44 pontos altos, sem precisar diminuir mais, conforme eu fiz nas 3 carreiras anteriores. Então, essa é só ponto alto normal. Igual estou fazendo aqui, ó. Passa 1, passa 2, laçada na agulha. Passa 1, passa 2. E assim, então, eu vou terminar essa carreirinha com os 44 pontos altos. Então, queridas, terminamos, né, os 44 pontos altos. Então, agora nós vamos prender aqui, ó, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e agora, na 10ª carreira, nós temos pontos baixos com laçada. Então, agora nós vamos fazer pontos baixos com laçada, 1 para 1. Em cada cabeça de ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo com laçada. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, para que a gente tenha um acabamento firme, para que a boca dessa jarrinha, né, desse copinho, ele fique bem firmezinho. Então, estamos colocando ponto baixo com laçada. Dessa forma que eu estou fazendo aqui para vocês verem. Então, assim, conforme eu fiz esse pedaço aqui, ó, desse ponto baixo com laçada, né? Eu gosto de pôr laçada que o ponto fica mais firme, porque passa 2 linhas ao mesmo tempo, então fica mais firme. Então, ó, esse ponto baixo aqui com laçada, nós vamos fazê-lo até terminar o contorno desse vasinho. Então, queridas, terminamos, né, os pontos baixos com laçada. Então, vamos prender aqui, ó, na cabeça do primeiro, com um ponto baixíssimo. Agora, nós podemos cortar para fazer o remate. Não estou vendo tesoura aqui perto, então, vamos arrebentar. Então, aqui, ó, nós fizemos o copinho. Agora, para fazer o fundo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar primeira, segunda, terceira carreira de ponto alto e vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo com laçada. Então, estamos iniciando aqui novamente e vamos fazer 1, 2, 3. É só introduzir aqui no meio. E vamos fazer também uma carreirinha de ponto baixo com laçada. Nós subimos uma correntinha e é só vocês irem colocando, ó, entre os pontos altos. Laçada na agulha, prender entre os pontos altos. Laçada na agulha, prender entre os pontos altos. Porque assim a gente vai dar uma firmeza para que este copinho, nesse vasinho, possa ficar de pé. Então, nós vamos fazer assim, ó. Sempre prendendo entre os pontos altos. Você tem que introduzir a agulha e sentir que sai do outro lado, entre as 2 carreiras.
terceira e a quarta, o fim da terceira e o princípio da quarta. Então, a gente vai fazendo esses pontos altos, aliás, esses pontos baixos com laçada, e vamos terminar. Então, queridas, nós terminamos de fazer, né, os pontos baixos com laçada em todo o fundo. Então, agora nós vamos encerrar fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó, onde eu comecei. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo e agora a gente já pode cortar. Vamos puxar. Agora eu vou puxar essas pontas cá para dentro, para arrematar do lado de dentro. Então, eu vou puxar aqui, ó, essas pontas para dentro. Puxando a primeira. Puxando a segunda. Puxei para dentro, então agora eu vou virar. E agora nós vamos fazer os arremates. Esse daqui eu já tinha tecido, né? Esse aqui eu já tinha tecido ele de forma que eu já fiz o remate, é só cortar. Então, agora esses outros dois aqui, ó, eu posso dar um nozinho, não tem problema nenhum. Vou dar um nozinho aqui, ó. Pro nó ficar bem firme, eu gosto de fazer assim, ó. Eu faço 2 vezes com um dos lados, uma vez, 2 vezes. E a terceira vez eu viro, pego outro, porque assim fica mais firme. 3, porque assim não vai ter problema. Então, agora aqui eu já posso cortar. Agora aqui na ponta, nós vamos fazer o remate que nós temos costume de fazer, né? Aquele remate que ele é bom, que é seguro. Vamos virar a agulha e passar uma vez, 2 vezes e puxar. Agora eu já posso cortar todas as pontas. Não tem problema. Bom, então agora essa parte do crochê, do vasinho, né? Ficou pronta. Então agora, conforme vocês estão vendo lá, ó, ele ficou um vasinho durinho. Eu endureci ele com cola cascorês. Então é o que nós vamos fazer agora com esse vasinho. Agora para vocês, eu vou colocar aqui a receita para que vocês possam tirar um print, porque assim fica fácil para vocês fazerem, né? Tirem um print da receita, do vasinho, porque assim fica mais fácil para vocês conseguirem fazer o vasinho. Com essa receita ajuda bastante. Então agora nós vamos endurecer. Então, queridas, ó, eu peguei qualquer vasilhinha, vocês estão vendo que eu coloquei um pouquinho de água e agora nós vamos colocar um pouquinho da cola cascorês. Nós estamos usando, eu gosto muito dessa cascorês extra, porque ela é uma cola de qualidade muito boa e quando seca o trabalho fica muito bom. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho da cola para misturar com a água, para a gente endurecer esta pecinha. Vocês estão vendo que não precisa de muito, porque a pecinha é pequena. Então, agora a gente vai misturar bem misturadinho. Eu escolhi essa brochinha aqui, porque ela fica mais fácil para bater a cola na pecinha. Então, a gente mistura bem misturadinho, água com a cola, porque eu preciso que ela adentre, né, ao crochê. Então, já tá bom assim. Agora, o que que eu fiz? Eu peguei aqui um vidrinho, ó, que é exatamente do tamanho aqui, ó, do tamanho do vasinho, só que para não colar, só que para que esse crochê não cole, então o que que eu tô fazendo? Eu peguei um plástico qualquer fino, um plástico mais fino, e tô cobrindo o vidrinho, porque assim, na hora que nós formos tirar, né? Na hora que a gente for tirar
o vasinho com cola daqui, ó, de dentro, ele não agarra. Porque se eu não fizer isso, ele vai agarrar. Então, ó, nós pusemos um plástico, estamos colocando o vasinho na posição correta. Ajeitei ele bem direitinho, tá tudo conforme. Tudo ajeitadinho, ó. Ajeitei o vasinho. Então, agora eu venho com o cascorês, né? E vou pincelando, batendo assim, ó. Vou batendo para que a cola adentre, né? A peça, para que ela fique durinha, né? Igual um copinho. Ou vasinho, né? E fica muito interessante, porque também não suja, né, moçada? Tudo que vocês passarem em cola assim, ó, não pega sujeira. Pode pegar poeira, mas poeira é fácil de tirar. Mas não pega sujeira, então essa forma fica muito boa para a gente conseguir endurecer, né? Fazendo um copinho bem bonitinho. Então a gente passa com fartura, tá, moçada? A gente vai batendo igual vocês estão vendo que eu tô fazendo, ó. Essa brochinha, ela é mais firme, então ela ajuda a cola a adentrar a peça, igual vocês estão vendo, ó. Passei, agora eu tô voltando para retocar. Prontinho. Agora nós vamos passar o fundo. É necessário passar o fundo também. Tô segurando aqui para poder passar o fundo. Vou batendo também da mesma forma, né? Para que a cola adentre ao fundo. Bom, conferindo, né? Para ver se tá tudo certinho. Se a cola ficou bem passadinha, né? Certinho. Retocando aqui, ó. Agora nós vamos ajeitar, né? Enquanto tá molhado, porque depois que secar, acabou. Ajeitar direitinho aqui no vidro, ó, tudo certinho. Então agora esse aqui vai pro sol. Vou lá colocar no sol. Agora, queridas, para dar uma gracinha no vasinho, nós fizemos uma florzinha aqui bastante simplesinha, conforme vocês estão vendo, ó. Nós fizemos 5 correntinhas e fizemos 3 pétalazinhas com 4 pontos altos. Eu pus 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, prendia no meio e repeti, né? 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, prendi no meio. E assim nós fizemos as 3 pétalas. E nessa união aqui, ó, nós fizemos uma folhinha com 4 pontos altos. Aquela folhinha que a gente faz, passando a última laçada junto. Nós fizemos então essa florzinha aqui só para dar uma graça no vasinho. Então o que que nós vamos fazer? Então agora nós vamos pegar aqui, ó, a cola cascorês pura, tá? Um pincel menorzinho, que a flor é bastante pequenininha, né? Não precisa de pincel grande. A gente vai colocar aqui um pouco de cola, que essa cola ela é muito boa, eu gosto muito dela. Secou é uma beleza. E vamos posicionar aqui no vasinho, ó. Vamos posicionar de uma forma que fique bastante bonitinha. E agora eu vou pegar a florzinha. Agora é só esperar secar. Então fizemos a florzinha. Aliás, essa azul aqui é para o vaso azul. Então é aquele que está secando lá. Então depois eu vou trocar. Depois eu vou trocar. Depois eu troco a florzinha, né? Passo essa que tem a florzinha vermelha para o vasinho que eu vou prender, que está lá secando, com a florzinha vermelha. Então depois eu faço a troca, depois que tiver seco. E agora nós fizemos também para o vasinho cor-de-rosa, né? A mesma coisa, nós fizemos também o mesmo tipo de florzinha, tá? Tudo a mesma coisa que eu fiz, é só para dar uma graça no vasinho. Então nós vamos fazer a mesma coisa.
Vamos passar um pouco de cola com as cores puras. E vamos colar para dar uma gracinha aqui no vasinho, igual eu fiz com o outro, ó. Vamos colar aqui. Então, fica opcional, né? A pessoa pode também usar o vasinho com a florzinha cor-de-rosa, com o suplazinho cor-de-rosa, que dá para fazer com os três, né? Tanto com o cor-de-rosa quanto com o azul. Mas também, se quiser variar, né, moçada? Pode também variar. Pode colocar o suplá com a flor da cor diferente da florzinha do vasinho, porque isso não vai ter problema nenhum, não. Então, das duas formas, eu acredito que vai ficar muito interessante o trabalho. E na hora que o outro vasinho secar, nós vamos prender esse aqui. Aí nós vamos ficar com os 3 vasinhos, né? Prontos. Fizemos 3 pecinhas, né, moçada? Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Então, são 3 pecinhas. O da florzinha azul, que é tudo a mesma coisa, a mesma receita. Fizemos com a florzinha vermelha e com a florzinha cor-de-rosa. É claro que vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem, né? Tanto que eu nem falei número de cor nem nada, por quê? Porque vocês podem fazer combinando, né? Com as xícaras que vocês têm, da forma que vocês quiserem, que não tem problema nenhum. E fica um trabalho muito bonito e interessante, eu gostei muito. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem nos comentários para mim quais são as dificuldades, quais são as sugestões, e nós teremos o maior prazer em atender todas as sugestões de vocês, à medida do possível. Coloquem para mim de qual cidade, de qual país que vocês estão assistindo às aulas, que eu vou mandar um abraço para vocês com todo o prazer. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.